aqui com o Murubixá Bauerá, líderes maiores da comunidade, muito feliz pela presença. Bem-vindos de volta ao canal, e eu sei que eu dei uma boa parada de publicar logo no começo, mas é porque eu ando com uma fase assim meio tenebrosa na minha vida, que só acontece coisas complicadas, e aí eu acabo parando, ficando cansada, desestimulando, porque bem ou mal gravar vídeo dá trabalho. Fechada. As farmácias dessa cidade, tudo fechado. Sabor artificial de framboesa. Mas ainda quero continuar esse diário, registrar a minha vida e falar o que eu penso, e é um espaço pra mim. Então eu decidi voltar. Então, tanto que eu não estou no meu melhor look, apesar de que eu normalmente não apareço no meu melhor look mesmo nos vídeos. Eu queria compartilhar hoje um lugar que eu fui, que eu sempre quis ir e que eu fiquei esperando meses pra conseguir ir lá, que é numa tribo indígena. E eu sempre, desde novinha, eu sempre quis saber como é que era a vida dos índios. Tudo bem, essa tribo que eu fui não é a melhor referência, porque ela acaba sendo o que o pessoal daqui fala que é uma tribo mais comercial. Porque as tribos que não são tão comerciais, elas são mais isoladas. Você precisa de um guia pra ir, fica no meio da floresta, não tem acesso a carro, é muito mais complicado, precisa ser agendado. Dizem que é bem diferente quando você vai numa tribo mais tradicional, uma tribo realmente clássica, isolada. Essa tribo, ela é uma tribo que ela aceita pessoas visitarem quando quiserem. Os festivais e eventos são os mais legais de você ir, porque aí você tem alguma coisa pra você ver acontecendo, porque nem sempre tem coisas lá. A impressão que eu tenho é que a maioria nem mora na tribo. Ali parece que é tipo uma sede dos indígenas, onde eles se reúnem, estudam, tem as coisas deles. Assim, nem todos moram ali, alguns moram, outros não. É como se fosse uma associação, então os que não moram lá vão de tempos em tempos lá. Os filhos estudam lá a língua indígena, a cultura indígena, eles se reafirmam como índios ali, mas eles não ficam o tempo inteiro ali, só alguns. Acho que o pessoal mais velho talvez fique mais ali, né? Então, eu quis ir nesse ritual, chama-se Ritual do Fogo Sagrado. Não é um ritual do fogo que nem eu estou acostumada, porque, né? Então, o ritual deles é, na realidade, um ritual para reafirmar a cultura deles, é um ritual para celebrar a família, para celebrar a cultura, para celebrar a resistência indígena, para celebrar o fogo que eles têm dentro de si, de se manterem fiéis a eles mesmos. Porque nós temos um problema gravíssimo acontecendo nos tempos de hoje, que é um absurdo e é uma coisa que, assim, precisa ser falada, mas eu não vou abordar tanto aqui. Não é a temática que eu, nesse momento, que eu desejo ter nesse canal. Mas que é o fato de nós voltarmos para os primórdios, que é querer catequizar os índios e acabarem com a cultura indígena, trazendo ele pro nosso mundo, entendeu? Então, assim, não é legal, isso é uma coisa bem errada. Não gostaria que viesse uma outra religião, se enfiasse na minha casa, à força, entrasse, como a gente já viu na história acontecendo com vários países, com várias religiões entram na sua casa à força e tentam impor a religião delas à força, porque a sua tá errada e a deles está certa. Isso é a coisa mais absurda que você pode fazer com alguém, sabe? Não é aceitável. E eles estão passando por esse problema agora, de estarem tentando de novo catequizar os índios nos tempos de hoje. É uma coisa assim que eu nunca pensei que eu ia viver uma fase tão sombria do mundo, em todos os sentidos. Esse é um dos sentidos que nós estamos vivendo, uma fase sombria. Mas não vamos entrar muito nesse mérito, não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é para ser feliz. Então, a tribo é a coisa mais linda do universo. Eu fiquei encantada assim, num nível, assim, que eu quero voltar. E, assim, eu só fiquei encantada. Além da tribo ser linda, o povo de lá, os índios, não as pessoas que estavam frequentando, mas os índios são pessoas maravilhosas. Com uma cultura maravilhosa. Com uma... como é que se diz? Eles são extremamente receptivos, sempre sorridentes, sempre solícitos. Então, assim, eles são muito bacanas. Gostei demais. Recomendo que todo mundo vá um dia numa tribo indígena, vá conhecer, vá respeitar a cultura ancestral que existe no nosso país, porque ela é maravilhosa. E eu nem sou uma pessoa gratiluz e nem sou uma pessoa da filosofia. Respeito cada um com as suas
com as suas filosofias, com as suas crenças de vida. Essa tribo que eu fui foi de Peruíbe. O que aconteceu lá que não foi bacana foi que o povo que frequenta lá, que não são os indígenas, que são os frequentadores mais regulares, é o que a gente chama aqui de pessoal plantinha, que é o pessoal do Tapa na Pantera. Tudo bem eles serem essa galera do Tapa na Pantera, o que eles fazem da vida deles não é problema meu, eu não tô nem aí pro que eles fazem, eu não tô nem aí como eles levam a vida deles e o que eles pensam da vida. Não. Eu nem ligo, na verdade eu nem me importo com a existência deles, sendo bem sincera. Mas essa galera, elas se importam com a sua existência. Se importam até demais. Porque eles fazem questão de falar e mostrar pra você, você não deveria estar aqui. Por que você está aqui? Esse meio aqui é nosso. Esse é nosso território. Eles olham feio pra você, eles cochicham, eles fecham a passagem pra você, sabe? Umas coisas assim que você fica, eu não tô vivendo isso. Então, enfim, assim, vários preconceitos já vivi, mas esse foi novo. Então, assim, eles fazem questão de fazer você não se sentir bem-vindo. Então, isso não foi legal, isso foi uma coisa que eu não curti. Outra coisa que eu não gostei, mas assim, não é que eu não gostei e, tipo, isso foi um problemão. Foi só uma coisa que eu não esperava, que eu não estava preparada, na verdade, né? Você precisa ir com bastante dinheiro vivo. Pra comer, não precisa, porque a comida lá, a maioria dos lugares aceitavam cartão, mas alguns lugares não aceitavam, e aí tinha que pagar em dinheiro. O cartão ali, muitas vezes, o sinal era ruim, então não funcionava, então eu já fui com algum dinheiro esperando que, pode ser que não tenha sinal da maquininha, que fale, alguma coisa assim, que o cartão não passa, então eu tinha ido com R$100 e poucos pra uma emergência. Pra mim, R$100 e poucos é um dinheiro de emergência. Então, assim, comida barata. Não podemos reclamar da comida, mas, por exemplo, acessórios de cabelo, que nem eu comprei, brinco, essas coisas, elas não eram tão acessíveis. Essas eu consegui passar no cartão, felizmente. Tinha o Feito dos Sonhos, também não tinha um valor acessível, e não estou falando que não valia o preço que era, porque as coisas eram muito bonitas e eu imagino o trabalho que dá pra fazer aquilo, e esse preço e valor são coisas diferentes. Então tinha muito valor, mas o preço que eu estava disposta a gastar naquele evento não estava condizente com quanto estava sendo cobrado. Talvez o ano que vem, quando eu voltar, eu já esteja mais preparada, então eu compre as coisas que eu fiquei com vontade sem sentir tanta dor. Então, que nem o meu brinco de pena de pavão custou R$80. E o meu negocinho de cabelo de penas também custou R$80. Então, assim, não é barato. Pelo menos pro meu financeiro não é barato. Mas eu achei lindo. E pra mim, valia. Então eu dei um jeito e comprei. Eu queria ter feito um tratamento chamado Jan... Não lembro o nome. Não sei, nem sei se eu sei pronunciar o nome. Mas eu lembro que começava com DJ. Eu vou procurar o nome e vou colocar aqui na tela. E era um tratamento ancestral que era feito com uma índia, que ela trabalha com a espiritualidade e com traumas de vida passado, karma, energia, um monte de coisa. Parece que é um tratamento completo e que não tem tempo. Que pode ser que você fique meia hora com ela, 2, 3 horas com ela, não tem um tempo exato, vai depender do que tá acontecendo com você. Eu queria muito ter feito esse tratamento, mas ela não tinha máquina de cartão e não era um valor acessível pra você andar em cash, pelo menos não se você não tivesse planejado. Se eu soubesse que ela não ia aceitar cartão, se tivesse colocado ali no Instagram, olha, se é só de dinheiro, o tratamento custa tanto, as coisas vão estar em média isso, aquilo, se eu tivesse tido uma luz de quanto que seria gastar nessa feira, nesse evento, teria sido ok, eu teria ido preparada e eu não teria ficado tão frustrada. Então, assim, não é um problema, mas foi um problema que eu queria muito ter feito e eu vou ter que voltar no ano que vem pra fazer. Então, ou talvez um outro evento. Na verdade, esse ano eu não volto e nem no início do ano que vem, porque eu não gosto de verão, eu não gosto de calor e eu fui embora de lá porque tava muito quente. Que foi uma outra coisa muito ruim, que apesar de estar no inverno, estava ridiculamente quente. Eu passei mal de calor e eu tive que ir embora e eu tava muito doente. Nossa, depois desse dia, nesse dia mesmo eu caí de cama e aí eu fiquei 1 semana e meia de cama depois desse evento. Então, assim, não tava legal. E o calor não ajudou. Então, eu não volto nessas épocas do ano. Agora eu só volto no próximo outono e inverno. Então, só ano que vem mesmo pra poder ver essa mulher. E ela não aceitava cartão e era um tratamento de 200 e poucos reais. Acho que era 250, 300 reais. E aí eu não tava com esse dinheiro. E eu queria muito fazer. E ela falou que ia tentar arrumar uma máquina de cartão. Falou que ia sair pra procurar a máquina de cartão, ver se alguém prestava pra ela. E ela não voltou, não me deu respaldo. Fiquei ali mais de 1 hora esperando ver se ela vinha. O meu namorado procurou por ela, não encontrou ela. Sumiu. Fiquei umas 5, 6 horas lá no evento, esperando ver se eu conseguia ir e voltava pra barraca dela, que era linda a barraca dela.
E eu não vi mais a mulher, então eu não consegui fazer o tratamento que eu queria. Isso me deixou bem frustrada em relação ao evento, que essa era uma das coisas que eu mais queria fazer no evento, era esse bendito desse tratamento indígena, ancestral, não sei das quantas. Terei uma próxima vez, não vai ser a única vez na minha vida para poder ir numa tribo indígena, até porque é perto de casa, e fazer uma coisa diferente. Outra coisa muito legal que tinham lá, flautas, cânticos, os esportes indígenas, muito legal. Eu adorei os artefatos, as coisinhas, os artefatos eram tão lindos. A próxima vez eu quero comprar um monte deles e colocar na minha biblioteca mágica, que eu adoro colocar coisas assim na minha biblioteca. E pra quem não sabe, eu tenho uma biblioteca com várias coisinhas mais místicas, eu adoro místico. Enfim. E aí eu quero comprar e colocar lá. Então ano que vem eu quero voltar lá e comprar essas coisas. O pessoal plantinha, depois que eu passei a ignorá-los, não me deram mais problemas. Só no começo que eu me senti incomodada, mas depois passou. Vou tentar voltar com vídeos pelo menos semanais. Eu gosto muito de fazer vídeo, eu gosto muito de estar aqui. É o jeito de eu registrar minha vida, porque eu sou uma pessoa que tem uma memória de peixe. Vejo você no próximo vlog. Uma apresentação do cabo de força, só para vocês sentirem um pouquinho da energia. Moco! Moco! Vem cá!